Olá, bom dia. São 6 horas em ponto. O programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Sem voar, cortando asas. O presidente da Assembleia Legislativa proíbe os deputados de fazerem campanha política com aeronave bancada pela Assembleia. Vamos falar também sobre o feriado, ponto facultativo de Corpus Christi. E, mais uma vez, deputado Medeiros se envolve em confusão no Congresso. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo, professor Haroldo, trabalhando aqui. Para alguns é feriado, Deus, né? Para outros, ponto facultativo. Obrigada pela sua presença na bancada. Tamo junto, né? No feriado. Olha, bom dia a você, feliz, né? Sempre. Bom dia ao Daniel Petergil, bom dia a você que acordou também bem cedinho nesse feriado, tá rebuçado aí, quietinho para ficar bem informado. Sejam muito bem-vindos mais uma vez neste programa que é feito para você. Uma quinta-feira iluminada, abençoada a todos. Rebuçado porque é quase um feriado, né? Feriado para alguns, não é porque tá frio não, né? Hoje não, tá é frio, porque, não, né? Hoje as pessoas dormem até um pouquinho mais tarde, Sim, né? Claro. Né? Pega a coberta e coloca assim, e fica rebuçado quieto ali numa boa. Se tiver frio, aí sim, aí que fica com mais... Né? Essas pessoas rebuçadas não somos nós. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo aqui. Quinta-feira, Corpus Christi. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você de todo o estado que nos assiste. Pois é, estamos aqui no feriadão, ao vivo, para trazer as melhores, as mais importantes informações para você ficar bem informado. É isso aí, gente. Olha, hoje é uma quinta-feira, uma data religiosa, principalmente para os católicos, né? Que é celebrado o corpo de Jesus Cristo, viu, professor? Então, hoje não é uma data ecumênica, digamos assim, é uma data mais guardada pelos católicos. Exatamente. Eucaristia, data importantíssima, né? Uma data de reflexão sobre tudo. Sempre. Que é o que importa, sempre, né? E algo que é importantíssimo você ter, que é gratidão. Gratidão com tudo que você recebe, seja de bom ou seja de ruim, né? Estar feliz com aquilo que você tem, amar as pessoas que você ama sempre. Isso tudo tem um conceito que os filósofos antigos chamavam de eudaimonia, que se chama felicidade. A verdadeira felicidade está nas relações, né? Tudo aquilo que é aquisição material traz uma felicidade fake news, para trazer para os dias de hoje, né? Momentânea. Você sonha em ter um carro, quando você tem o carro, daqui a 2, 3 meses ele já não te promove mais tanta felicidade, tanta euforia como foi da primeira vez. E tudo que é material na vida exatamente nos traz esse sentimento, né? Então é muito importante que a gente valorize as pessoas, o sorriso, o abraço, né? É isso que nos faz exatamente sermos seres humanos melhores. Exatamente, hoje é uma data que eu ainda considero muito bonita, independente da religião, porque quando falamos de Jesus Cristo, pelo menos há uma concordância entre todos os cristãos. No caso, os evangélicos, né, os protestantes, os espiritualistas, Exatamente. professor, né, e os católicos. Eu vou lembrar que essa data eu considero muito bonita. Muitas capitais, muitos municípios, onde a presença de muitos fiéis católicos, lembra daqueles tapetes quilométricos, né, de Corpus Christi, que é o corpo de Cristo. Infelizmente, a pandemia acabou impedindo essa manifestação religiosa. Hoje, acredito que, pelo menos em alguns municípios, nós novamente voltaremos a ver, né, esses tapetes coloridos com alimentos, né, professor? Exatamente. E outros também elementos importantes. Alimentos, talvez, não sei, por conta dessa crise econômica, né, Daniel? Muitos não têm nem mesmo uma refeição digna, mas a celebração dessa data para muitos é especial. Mudam-se as religiões, né? Mas o que a história nos traz, do ponto de vista litúrgico, né, é que realmente boa parte da população acredita num ser superior, seja ele qual for, pode ser Alá, pode ser Deus, não importa, né? Esse reconhecimento é muito importante. E a própria ciência, que até então houve uma fissão, uma separação lá no Renascimento por conta da ciência e da fé, né? Isso hoje já está muito mais convergente, porque a própria ciência já nos trouxe fortíssimas evidências, inclusive arqueológicas, da presença de Jesus Cristo, né, de um ser humano absolutamente perfeito, que nos trouxe ensinamentos profundos para que nós pudéssemos
melhorar, nos qualificar, nos aprendermos cada vez mais uns com os outros, né? E praticarmos, sobretudo, aquilo que é fundamental para o ser humano, que é a virtude, né? Quanto mais nós tivermos virtude, tivermos empatia, realmente quem tem mais empatia, quem age com mais solidariedade, com mais benevolência, vive melhor. Porque quem promove a solidariedade tem muito mais prazer, inclusive até de quem recebe. Isso é uma dádiva de Deus, isso é uma coisa muito bonita. As pessoas precisam aprender a viver dessa forma. O senhor me fez pensar agora, lembrar de um grande pensador, viu, professor? Louis Pasteur. O que ele disse? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima, Daniel. Isso, exatamente. E a liberdade religiosa é um direito expresso na Constituição, né? Então, todas as manifestações religiosas têm que ser respeitadas, têm o seu espaço na sociedade brasileira e é assim importante, né, que sejam exercidas de modo bastante consciente. É isso aí, gente. Só para fazer uma pequena correção que eu acho que é importante, né? Muitos acham, tem aquele estigma, aquele conceito de que os filósofos, né, eram ateus. Alguns eram ateus, mas a boa parte deles, eu posso falar para vocês com toda a segurança, porque meu doutorado é em filosofia, acreditavam piamente em Deus, né? Peguemos Nietzsche, por exemplo. Nietzsche mata Deus e diz assim, o superpoderoso, o super-homem, né? Em Zaratustra, que é uma publicação dele, uma obra importante do Nietzsche, mas no final da vida, em sua própria biografia, ele aceita alguns conceitos e a gente percebe exatamente que no final da vida existe um certo reconhecimento de que existe sim um ser superior. E é isso que é importante, né? É aquela máxima de São Tomás de Aquino, né? Se existe a perfeição, e a teoria dos contrários de Heráclito, né? Se existe a perfeição, que é Deus, existe a imperfeição, que é o homem, né? Certo? Então, esses contrapontos, esses contrários na filosofia é que realmente dá sentido a uma série de coisas, principalmente metafísica, né? Que é algo que você fala, poxa, né? Como é que pode isso, né? E é muito bonito. E também no passado, né, professor, como a igreja ela era impositiva e havia até uma certa proibição do questionar. E aí isso não combina com nenhum filósofo, nenhum cientista, os né? dogmas, o questionamento. né? Os dogmas. Então já eram vistos, né, como hereges, como incrédulos, viu, Daniel? Sim. Então, mas era uma situação diferenciada, realmente, professor, né, que eles não acreditavam, mas eles questionavam. Eles questionavam porque, segundo um grande filósofo americano chamado Charles Sanders Peirce, os americanos têm um centro de estudo chamado American Thoughts. Eu estudei são pensamentos americanos. Estudei nesse laboratório lá em Indianápolis, em Purdue University, né? Para esse autor, que é muito interessante, só existem 3 tipos de homem e mulher, 3 tipos de ser humano, né? Aquele que enxerga a vida como uma contemplação, que é o artista, né? Ele é artista, ele enxerga o mundo como uma contemplação, algo que pode ser contemplado. Pegue o cantor, por exemplo, né? O cara que é um escultor, por exemplo. Então, a relação dele com o mundo é uma relação sobretudo, de contemplação. Ele é um artista. Lúdica. Esse é um tipo lúdica. Esse é um tipo de ser humano. O outro tipo de ser humano é aquele que enxerga, né, como um grande campo de investigação. O mundo como um grande campo de investigação. Esse é o professor, é o cientista, é Pasteur, que ela citou, né? E o outro enxerga, que é aquele que constrói o mundo, né? Que é aquele que é o empresário, que é aquele que enxerga como um grande campo de oportunidade e progresso. João Dorileu Leal. Está entendendo a diferença de um para outro, né? Então, o mundo, de certa forma, é tratado dessa forma. Certo, gente, obrigada aqui pelas considerações. Agora vamos começar essa edição falando sobre as manchetes, né, submanchetes do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Daniel Petengil, por favor, traga para a gente aí os destaques do jornal. Vamos lá, Luciano e Wilson Coité. Universidades Públicas de Mato Grosso, o número de alunos que decide parar os estudos cresce 112%. Um reflexo direto da pandemia na educação no ensino superior brasileiro e mato-grossense. Logo abaixo temos Chapapura ou Paiaguás, essa possibilidade que vem surgindo. O PL cogita lançar José Medeiros. Nós vamos falar sobre o deputado mais para frente, sobre os acontecimentos de ontem também. Abandono provoca insegurança. Usuários de drogas invadem e destroem policlínica. A Policlínica do Verdão, aqui em Cuiabá, que está abandonada e servindo de guarida ali para dependentes químicos.
Estimativa é que mais de 20 mil passageiros passem pela rodoviária de Cuiabá nesse feriadão. Muita gente já viajou ontem, né? Essa aqui é a foto aqui do Timar de Oliveira. Ontem à tarde, o pessoal fazendo fila já para comprar as passagens. Vai também ter ônibus extras, né? Para vários destinos aqui dentro e fora do estado. Muita gente viajando, hein? ICMS sobre combustíveis, o estado espera um desfecho judicial. Isso já tornou-se uma novela também sobre a cobrança do ICMS sobre o diesel, sobre a gasolina e afins. São esses os destaques do Jornal Gazeta desta quinta-feira. Obrigada, Daniel. Agora, gente, vamos para uma participação ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, porque para alguns é feriado, para outros tem ponto facultativo, e aí você já sabe, muitos vão aproveitar aí, olha, para pegar a estrada, descansar um pouquinho mais nesse feriado prolongado. Mas então vamos com as informações ao vivo com Oliveira Júnior. Bom dia para você, Oliveira, para a sua equipe. Conta pra gente, tem fiscalização redobrada por conta desse feriado prolongado? Exatamente, Luciana. Bom dia para você, bom dia, Daniel, Haroldo. Você que acompanha a notícia de frente em todo o estado de Mato Grosso, tanto o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Federal deflagram hoje a Operação Corpus Christi, que vai se estender até o final de semana. Esse feriadão, né? Apesar de Cuiabá ter esse decreto que torna o dia um ponto facultativo, ou seja, o comércio pode abrir normalmente. Muitas pessoas, lógico, vão pegar a estrada, vão aproveitar e emendar o feriado, aqueles que podem, logicamente, e outros, né, como o Daniel acabou de citar, viajaram de ônibus ou preferiram, os que tiveram mais dinheiro, de avião, porque as passagens aéreas estão nas alturas. O Batalhão da Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário lança a partir da meia-noite, aliás, lançou ontem, meia-noite, a Operação Corpus Christi, visando intensificar a fiscalização nas rodovias do estado. E atenção, as rodovias que estarão sendo monitoradas com a presença da Polícia Militar. A MT 251, que inclusive tem nesse final de semana o Hikmat Shiraines, que é encontro de motociclistas, um evento que vai arrecadar fundos, né, para operar crianças com deficiências. Então, shows musicais, hoje tem Capital Inicial, amanhã tem Cover the Queen. Então, o trânsito deve aumentar e muito na MT 251. Aliás, não tem mais hotel em Chapada, viu, Luciana? Outra rodovia, Helder Cândia, que é a Estrada da Guia, Palmiro Paz de Barros, que liga Cuiabá a Santo Antônio de Levergera, além da MT 130 no entroncamento entre as cidades de Primavera e Rondonópolis. A Polícia Militar alerta os condutores que, se beber, não devem dirigir, porque o etilômetro estará sendo utilizado nessas blitz ao longo dessas rodovias que eu citei. E também a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Corpus Christi ontem. O objetivo, lógico, é evitar acidentes, e ela estará presente aí nas principais rodovias de Mato Grosso, as rodovias federais, principalmente ao longo da BR-163, 364, aqui próximo à Serra de São Vicente, esse trecho entre Cuiabá e Rondonópolis, que infelizmente é o que registra o maior número de acidentes, bem como aqui no norte do estado, na região médio-norte e norte do estado. Portanto, se você for dirigir, muita atenção, se beber não dirija, porque você vai estar preservando a sua vida e a de outras pessoas também. Voltamos com você, Luciano. Obrigada pelas informações, viu, Oliveira Júnior? Olha só, gente, sem movimento nenhum praticamente ali na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, o Oliveira Júnior fazendo a sua participação ao vivo, um cenário bem diferente. Tudo bem que é cedinho ainda, né? Mas o movimento geralmente já é bem maior nesse horário. Mas teremos um trânsito hoje bem gostoso, né? Nas rodovias, muita gente vai pegar a estrada, né? A gente tem que redobrar aí as atenções com a prudência. A imprudência aqui é o principal elemento, né, de causador desses acidentes nas rodovias estaduais, né, e muita gente acaba perdendo a vida. A gente tem dito aqui todos os dias sobre a BR-63, né, que é a rodovia da morte. Vamos falar dela hoje ainda, feriadão desse, o movimento vai crescer. E na cidade também, gente, precisa ter um pouquinho de atenção. Quando está assim, olha, quase sem trânsito, aí a turma acaba exagerando no uso do celular, do WhatsApp, enquanto está ao volante. Também os acidentes acontecem em menor número, mas o que eu estou querendo dizer aqui, olha, atenção, cuidado, curta esse feriado, vai pegar sua moto para passear, vai pegar o seu carro,
vai com cuidado mesmo assim, né? Não exagere na velocidade, professor. O senhor que vai, Não vai pegar. Ele vai pegar a moto dele. Ele não vai pegar a moto. Vai subir a Chapada já. Já não, né? Hoje, esse fim de semana. Não vai não. Pois é. Professor, manda foto, Carlinhos Dorilhão, manda foto. Vamos combinar então? Eu vou emprestar minha bike pro senhor, porque a bike não vai deixar que o senhor vá tão longe assim, não. Não chega em Campo Verde, viu? Ele anda comigo de motocicleta, né? Vice-presidente do Grupo Gazeta de Comunicação. Semana passada, ele virou para mim, é um cara espetacular, gosto dele muitos anos, somos amigos há muitos anos. Ele virou para mim a semana passada e falou assim, e aí, professor, beleza? Quinta-feira da semana que vem, que seria essa aqui, né? Que o senhor já vai para lá, para Chapada, né? E vamos encontrar lá. Falei, não vou nem responder para você, Carlinhos. Quem que vai fazer cidade alerta, rapaz? Ainda, né? Entendeu? Quem que vai notícia de frente aqui, entendeu? Pois é, né? Tá bom, o professor tem que estar aqui, vou te falar, viu? Obrigada. Mas sábado eu tô aí, pode separar aí, ó. Obrigada por dar preferência aqui, viu? Para a bancada. Bom, gente, falamos aqui no início dessa edição sobre Corpus Christi, também vai ter um grandioso evento, um ato ecumênico, claro, que é dominado pelos evangélicos. Eu estou falando da Marcha para Jesus. Vai acontecer quando, Daniel? Nesse final sábado, de 18. semana, exatamente. Muitos eventos. O presidente vem? Não vem. Até não hoje vem. não vem. O presidente da República não vem porque, segundo o próprio gabinete, ele nunca confirmou de forma oficial a presença. É claro que ele foi convidado, é óbvio que ele disse, olha, farei o possível para estar presente, mas nunca houve uma confirmação. Né, e a informação que nós temos é que aquela agenda que ele cumpriu nos Estados Unidos acabou por atrasar todos os compromissos dele posteriores, né? E por conta disso ele acabou por não confirmar a vinda. Mas acho que ele vai estar em outro evento público no Amazonas, se eu não me engano, é isso. Exato. É porque, olha só, também a imprensa mato-grossense, justamente por conta do próprio senador Leto Fagundes, que disse não, o Bolsonaro estaria presente. Então, houve de fato, viu, professor, uma confirmação. Tudo bem que foi irreal, né? Digamos assim, Daniel. Por isso que muitas pessoas estavam achando, de fato, que o presidente estaria aqui presente para a Marcha para Jesus. E eu conversei com o pastor Fábio Sena, que é o principal organizador da Marcha para Jesus, porque houve alguns questionamentos se a marcha havia se transformado também em de uma forma, uma contextualização política ou não, mantém a sua originalidade, né, que é Jesus. Vamos então ouvir o que disse o pastor Fábio, que foi inclusive convidar os vereadores lá na Câmara daqui da capital. Falar da marcha, né, poder trazer um histórico da Marcha para Jesus, que é a 26ª, e também fazer um convite aos parlamentares que possam estar conosco, né, junto com a sua família, nessa marcha que será a maior de todas no sentido de participação, que está vindo caravanas de todo o estado, né, é uma grande mobilização, principalmente por termos 2 anos sem Marcha para Jesus, né, então as pessoas estão com vontade de ir para a rua marchar para Jesus. Agora, pastor, a Marcha para Jesus estava praticamente sendo transformada aí num ato político, já que havia a perspectiva de presença do próprio presidente Jair Bolsonaro e houve muitas críticas nesse sentido. Não, a transformação de ato político foi mais por parte da imprensa, porque para nós sempre o presidente Bolsonaro sempre foi só um convidado como um presidente, né? Sabemos que estamos num ano de eleição e tudo que fala em política nesse ano parte para a parte da parte eleitoral que acontece esse ano. Mas para nós ele sempre foi convidado como um presidente da República, como é convidado o governador, o prefeito, como autoridades da cidade. Então, para nós sempre foi só um ato que fazemos todos os anos, que é abençoar a vida dos governantes. Outros políticos foram convidados? Existe a perspectiva de presença? Sim, tem confirmado o governador, que já confirmou no lançamento da marcha que estaria, né? Eu sei que ele está passando por um momento difícil com a dona Virgínia, mas o pessoal do cerimonial já tinha confirmado a presença dele. E aguardamos também a presença do prefeito de Cuiabá, que sempre esteve presente. O presidente da Câmara também confirmou presença e o presidente da Assembleia Legislativa, que são os poderes, né, executivo e legislativo, que confirmaram presença. A marcha já entrou para o calendário do Estado? Isso, no Estado desde 2004, né, foi aprovado naquela casa, a marcha faz parte do calendário. Aqui desde 2003, na Câmara de Cuiabá,
Além disso, a música gospel já foi reconhecida como manifestação cultural. Então, é um evento onde os poderes eles sempre tiveram reconhecimento pelo trabalho que as igrejas fazem, pelo trabalho que o Comec sempre fez há 36 anos aqui no estado, em defesa do segmento, em defesa da família. Então, é apenas um reconhecimento do poder. A Marcha para Jesus se transformou em um ato ecumênico ou não? É pertinente apenas para o protestantismo, digamos assim? Olha, no sentido de organização, é pelas igrejas evangélicas, no qual eu represento o Conselho de Pastores Evangélicos. Mas a marcha ela é aberta para todo mundo, né? A marcha é aberta para aquele que crê em Jesus Cristo, os católicos, espíritas, independente da religião. Se você crê em Jesus Cristo e quer marchar conosco, você vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido, né? As igrejas evangélicas estão na organização, mas o evento é aberto a todos. É isso aí, gente. O evento é aberto a todos, com adoração a Jesus Cristo. Um movimento muito importante, né, professor? Como o senhor disse aqui na abertura do programa, todas as religiões deveriam ter o respeito, o seu espaço, para que possam fazer as suas manifestações. Exatamente. Independente da religião, né? Isso é muito importante, as manifestações, porque todo mundo sabe, todo mundo naturalmente já tem um julgamento, já tem em seu DNA, né, um discernimento ético. O que é isso? Sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? Isso, de certa forma, é o que baliza, sobretudo, o comportamento das pessoas. A religião vem apenas somatizar, trazer e reforçar algo importantíssimo, sejam evangélicos ou não. O protestantismo, criado por Lutero no século XVI, traz exatamente isso, esse reforço da palavra de Deus, né, como suporte para as adversidades da vida. Por isso que a religião ela é necessária. Eu vou um pouquinho mais além, ela é fundamental para que realmente você tenha o equilíbrio emocional suficiente para enfrentar as dificuldades da vida, que não é uma coisa fácil. Nós temos dito sempre, né, dessa questão, dessa onda de manifestações de ódio que existem tanto no país quanto fora. É importante que as pessoas se atentem, né, para isso. E o evento serve bastante também, cumpre bastante esse papel de reflexão, né, e de importância desse conteúdo espiritual mesmo, de você fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre os seus atos, sobre as suas atitudes, né? A Marcha para Jesus e eventos assim congêneres fazem mesmo que as pessoas parem um pouco, né, e reflitam sobre o papel delas na sociedade, sobre as nossas atitudes, né, em meio a essa escalada aí de tensão e de ódio que existe no país. Exatamente, olha... Desculpa, ele tocou num ponto importantíssimo. Certa vez eu estava numa igreja, né, a igreja do São Gonçalo ali. Tinha uma moça que era do meu prédio e ela era a síndica do prédio. E ela, rapaz, nessa igreja rezava, e aquela coisa toda, tal, pedindo perdão para Deus, aquela coisa toda, né? E que bonito, né? É fundamental isso, realmente, tem esse alinhamento, reconhecer os seus pecados, né? Seja num templo, seja... Não importa, esse alinhamento é seu com Deus e pronto, acabou. Não é que eu saí de lá, cheguei, ela morava no mesmo prédio que eu, né? Cheguei no prédio, ela não estava brigando com o zelador. O zelador do prédio, entendeu? Xingando o zelador. Eu falei, gente, acabou de sair da igreja, entendeu? Acabou de sair leve e já está pesada de novo. Quer dizer, então não adianta você ir ao templo, entendeu? Ir à igreja, né? Fazer esse alinhamento e depois ter uma conduta social terrível de maldade, de agressão, de ódio, né? É o que mais você vê. Você tem que dizer, então não é por aí, né? A gente precisa ter essa consciência de que realmente existem direitos, deveres, né? E alinhamentos sociais que são necessários para uma convivência. Você quer pior do que a intolerância que estamos vivendo nesse país? Demais. A intolerância é uma coisa, entendeu? É a mãe da violência e filha da ignorância. É uma coisa impressionante. Impressionante. Qualquer coisa é motivo exatamente para o cara agredir. Daqui a pouco nós vamos colocar aqui os remedeiros que você trouxe, né? Eu ia falar exatamente isso. Eu não vou dar nem spoiler aqui, mas é exatamente isso, cara. Agora é assim, professor, religião significa religar-se a Deus. Agora, estar presente em um templo religioso, bater ponto, não significa mudança de comportamento. Exatamente. Mudança de postura, porque o rito nada mais é do que rito.
a mudança de comportamento, de consciência, é muito além. Agora, não vamos ser hipócritas, né? Todos nós cometemos falhas, independente da nossa religião, não é, Daniel? Mas, quando você realmente tem aí Jesus no coração, o que importa é você pedir perdão, refletir sobre a sua conduta, porque isso também nos obriga, professor, a querer nos transformar, a mudar, né? E de fato, eu tocou num ponto muito importante, a intolerância se faz presente em todos os pilares da sociedade e muitos estão cansados já diante de tanta intolerância. Absurda. Então, já imaginou se não existisse nem mesmo as igrejas e as religiões? Se Seria nos muito tornamos pior. ainda melhores, professor, porque tememos, digamos assim, um ser sagrado, Daniel. Imagine, diante de tantas religiões que você tem, se não tivéssemos, como seria a humanidade? Porque muitos justamente porque tem uma religião. Essa transformação interna e íntima é o que a gente busca na vida toda. Não é fácil, é complexo. Claro. Mas enquanto isso, acho que o nosso dever como cidadão é respeitar o espaço do próximo. Né? Isso. E não querer agredir, ou não querer atravessar essa linha. Perfeito. Se todos fizerem isso, acho que já vai ter um ambiente muito mais harmônico para a gente conviver. Isso. Talvez essa senhora que o senhor citou aí, se não tivesse religião, teria partido para agressão física, ficou apenas no verbal, né? Exatamente. Com certeza, mas vamos aqui acreditar, né? Que depois ela refletiu sobre a conduta dela e se não refletiu, tem tempo ainda, se ela estiver aqui ouvindo o senhor, viu, professor? Tá, com certeza, acorda cedo. Né? É isso aí. E ela sabe que eu tô já, falando já. dela. E ela, pior que ela sabe que eu tô falando dela. Entendeu? Então, sabe? Eu espero que ela tenha melhorado, porque olha... A Marcha para Jesus vem aí, fala para ela, hoje é Corpus Christi, não sei se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita ou de que segmento religioso ela é, mas sempre há tempo aí para refletir, né? Bom, gente, quem precisa refletir e refletir muito, o professor já deu aqui um spoiler, é o deputado José Medeiros. Olha, não vou esquecer jamais, no começo do ano nós falamos aqui de uma cena terrível, patrocinada por ele lá em Nova York. O que está acontecendo com Medeiros? Toda vez que tem discussão, professor, em relação a direitos humanos, ele vai lá e comete um ato que humano nenhum deveria cometer. Viu? Atos desumanos e mais uma vez ele se envolveu em uma tremenda confusão envolvendo aí o deputado, então, José Medeiros, o Paulo Teixeira do PT e também a deputada Talíria Petroni do PSOL do Rio de Janeiro. Para você entender bem este cenário, havia toda uma discussão em relação ao caso da Amazônia, infelizmente, com os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e também do indigenista, o Bruno. E, durante as discussões, os questionamentos, Medeiros acabou intervindo aí nos questionamentos dos parlamentares. Tem um vídeo que mostra exatamente o momento desta alta tensão por conta de José Medeiros. Vamos ver, então, nós temos aí agora o vídeo chegando para a gente. Rodoviária Federal, e estou falando do desaparecimento de Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips, que, lamentavelmente, na região do Vale do Javari, que é uma área conhecida pela atuação de garimpeiros, de pescadores ilegais, de narcotraficantes. Eu gostaria de ter a minha palavra respeitada. Então você fala no tema. Você fala no tema, então. Deputada, fala no tema. Não comece a tumultuar. Não problema. Grita de... Paulo. Pessoal, ó. Presidente, eu só quero perguntar. Eu só queria fazer uma pergunta. Não tem pergunta. Quem conduz, olha, quem conduz a sessão, eu peço que o deputado... Olha, quanta falta de respeito, qual a necessidade desta intervenção do deputado José Medeiros? Estava sendo tratado de um assunto em que o mundo inteiro está acompanhando. Nesse momento, Daniel, professor, jornalistas de outros países estão aqui no Brasil acompanhando esse triste desfecho com o jornalista e também com o indigenista. Tem a Amazônia mais uma vez no meio de toda essa discussão. Por lá tem
pesca ilegal, tem sim degradação ambiental, tem operação promovida aí de uma forma muito cruel por narcotraficantes. Estava na Comissão dos Direitos Humanos, o próprio ministro da Justiça, a deputada tentava fazer questionamentos quando foi interrompida. Daniel, havia alguma necessidade dessa intervenção do deputado Zé Medeiros? Só lembrando que durante a comissão, todos os deputados têm direito à fala e a fazer perguntas e questionamentos no momento oportuno para o ministro, né? Então, o deputado Zé Medeiros não quis respeitar o direito e a vez da colega, que é do PSOL, de fazer o questionamento para o ministro, tentou intervir e tumultuar, né? De repente, quando ela pediu ali respeito ao direito de fala dela, ele levantou e foi em direção ao outro deputado do PT, tiveram que segurar, porque eu não sei o que ele ia querer fazer, né, ali na frente de todos os colegas. Isso aí causou bastante assombro às pessoas, mas infelizmente tem sido um padrão de conduta do deputado federal, do Zé Medeiros, como você já citou naquele evento em Nova York também. Houve lá umas pessoas que estenderam uma faixa, ele foi até elas, tirou de forma violenta a faixa da mão das pessoas, das mulheres que estavam lá protestando, e eu não sei com que tipo de objetivo o deputado faz isso, de tentar esconder alguma realidade, não deixar que as pessoas se manifestem, ou que não haja nenhum contraditório, né? Ele como parlamentar sabe que isso é salutar, né? Deixe que a pessoa se manifeste, depois você vai ter a sua vez de se manifestar, de fazer o questionamento para o ministro e também de contestar o que estão dizendo, né? E assim, isso é bem curioso, porque no mesmo dia que nós fizemos essa matéria aqui e publicamos no Jornal Gazeta, que ele é uma pessoa até cotada para ser candidato ao governo do estado aqui pelo PL e até bem visto pelas pessoas como se fosse uma chapa pura do bolsonarismo, tendo o senador Wellington Fagundes também como integrante dessa chapa, né? Mas assim, nós que em nível nacional, né, professor, já fizemos muitas críticas aí, por exemplo, ao Ciro Gomes, que é uma pessoa bastante preparada, inteligente, né, que tem um projeto interessante para o país, mas é destemperado, né? A gente acaba fazendo essa crítica para o Ciro Gomes. Realmente isso vale para o deputado federal José Medeiros, que tem se comportado de forma inadequada já há um bom tempo. Exatamente. Vamos lembrar que sempre envolvendo aqui mulheres, estranho isso, né? Eu não estou querendo aqui polemizar nesse contexto não, mas é um fato. Aconteceu com a própria ministra Damares, ele não ajudou nem um pouco a ministra, professor, quando ele arrastou a manifestante lá em Nova York com uma faixa. Apenas, né, uma plateia praticamente formada de mulheres. Agora a deputada estava falando, fazendo questionamentos para o ministro, ele faz uma intervenção daquela, tudo bem, quase atingiu o deputado, mas era uma mulher que estava falando. E o pior de tudo é o seguinte, não é um deputado neófito, né? Não está começando agora, é alguém que já tem uma certa experiência, né? Já conhece bem ali como é que funciona tudo isso. E acabarem incorrendo num erro crasso como esse. Eu acho completamente desnecessário. E para piorar a situação, a pauta ali, gente, né, era sobre a atrocidade cometida com 2 jornalistas que foram esquartejados, salvo engano, né, na Amazônia. Ou seja, ele está tratando com violência. Pois é. Você está entendendo? Tratando violência com violência. Quer dizer, completamente fora do quadrado, completamente fora de qualquer tipo de postura aceitável por conta de um parlamentar. Porque ele ali não é só o José Medeiros, ele é um representante da população de Mato Grosso. Eu não quero ter um representante com esse tipo de comportamento, que não tem equilíbrio, não tem bom senso, não tem sabedoria, não tem proporcionalidade. Você pode até não concordar. Imagine você, eu que já participei dessa bancada aqui por várias vezes, vários embates, não concordei com várias opiniões, mas em momento algum eu levantei para bater em ninguém. E não posso fazer isso. Eu tenho que aceitar a opinião do outro, parar, raciocinar, tentar achar um contraponto, se concordar, se não concordar, mas exatamente está aí a democracia, está aí a tentativa de se ter a síntese do debate. Tese, antitese, antítese, né? Contratese e síntese, que é a hora que a gente entra em acordo em alguma coisa. Nem que o acordo seja um acordo de coisas díspares, diferentes, mas opiniões devem ser respeitadas. Os gregos já diziam lá atrás, né? A doxa, ela é necessária, a opinião ela é necessária, por mais que seja contrária. Eu acho que o deputado José Medeiros errou feio, né? Como qualquer um pode errar, o duro é você persistir no erro, mas eu acho que muito mais bonito num momento como esse agora é aproveitar, né?
a oportunidade para realmente dar um passo atrás, assumir o erro e dizer, olha, eu errei, eu cometi um excesso ali, né? Vida que segue. Se fizer isso, ótimo, vai ter credibilidade comigo, pelo menos, né? Mas se não fizer, realmente a vaidade foi mais forte. Está pegando a tendência, né? Que o professor ele tem se manifestado de forma, às vezes, por vezes, truculenta e que ultrapassa os limites do bom senso. Isso nas redes sociais, né? Já é um padrão de manifestação dele nas redes sociais, mas agora está isso correndo aí para as atitudes pessoais mesmo, né? Concretas, ele dentro do próprio parlamento, que isso realmente é muito preocupante. Olha só, gente, nesse momento aqui, vamos trazer o tweet, então, da deputada, né, envolvida aí nesse ato de agressão do deputado José Medeiros, em quase agressão física, né, a verbal aconteceu. Vamos ver o que a deputada postou, então, no tweet, para a gente entender um pouquinho mais a posição dela, ao lado dela, viu? Olha, tive a fala interrompida por um deputado bolsonarista descontrolado que não aceita que façamos as perguntas necessárias ao ministro da Justiça. Queremos justiça por Dom, Bruno e Genivaldo. Olha só, vamos aqui então tentar contextualizar um pouquinho melhor, né? Porque embora deputado, mas José Medeiros era PRF. Isso não justifica ainda mais, viu? Acaba até trazendo para ele, professor, um desgaste maior, porque ele deveria estar muito interessado realmente em saber aquilo que está acontecendo na Amazônia. A contribuição de um deputado aqui de Mato Grosso, porque Mato Grosso, professor, tem também um pedacinho da Amazônia. Ele deveria fazer contribuições, entender todo o cenário de conflito naquela região que serve, Daniel, de interesse para grilagem de terra. Ali tem exploração de pedras preciosas, tem pesca irregular, tem um narcotráfico. De fato, professor, é um pedacinho do Brasil envolvido ali em muitos crimes e tem uma população à margem da sociedade. Tem indigenistas, tem pessoas muito pobres naquela região, Daniel. Elas são utilizadas, sim, para o crime, elas acabam sendo, professor, cooptadas. Então é preciso fazer algo por essas comunidades. Sem dúvida. E essa postura do deputado em nada contribui, porque todos ali têm o direito de fazer questionamentos e até porque, gente, ele poderia, como foi um militar, como ele vestiu farda, ele poderia, por exemplo, até parabenizar o fato de que esse crime foi elucidado em um tempo muito curto, Daniel, em 10 dias. Então, as nossas autoridades, neste sentido, professor, elas cumpriram o papel dela. Sim. É claro que o cumprimento mesmo do papel seria o poder de tentar prevenir ao máximo essas mortes, ações truculentas. Afinal de contas, foi a morte de um jornalista, ele estava trabalhando, a morte de um indigenista que tinha uma relação profunda com várias comunidades. Olha a crueldade, Daniel. 2, a serviço de quem? Daquelas comunidades. Sim. E contra quem? O crime organizado. E aí, de fato, a máquina pública não foi suficiente para proteger a vida desses 2 profissionais. E é para isso que o ministro da Justiça estava lá, porque ele tem realmente o dever de explicar por que a situação que acontece ali na região de fronteira com o Peru, né, na Amazônia. Realmente, como você já disse, é uma região que está tomada pelo crime organizado mesmo, no lado brasileiro, né? Então o ministro da Justiça estava ali e ele tem realmente que explicar quais são as ações das Forças Armadas, o que se pretende fazer agora. Já aconteceu essa tragédia, mas o que o Estado brasileiro pretende fazer para tentar contrapor esse poder paralelo que já tomou conta ali da região amazônica. Então, o ministro estava ali para realmente responder esses questionamentos, que são importantes, fundamentais, inclusive. Mas aí o José Medeiros não quis nem que a deputada fizesse o questionamento. E ele não era assim, cara. Há 10 anos atrás, se você pegar o Zé Medeiros de 10 anos atrás e agora, você vai perceber que ele não era assim, ele não tinha esse comportamento. Eu acompanhava ele no Senado, principalmente, né, na TV Senado. E ele continua dando muito trabalho para a Ana Carla, vou te dizer com toda sinceridade. A Ana Carla é uma excelente assessoria de imprensa, ela não compactua com essas coisas todas, tenho certeza, mas ele não ouve, você tá entendendo? Ele comete alguns excessos que depois, para corrigir uma assessoria de imprensa, é complicadíssimo, tá entendendo? Quer dizer, então eu não sei até que ponto isso vai...
que isso vai beneficiar ele eleitoralmente. Acho que nada. Não vai beneficiar, possível, pelo contrário, né, gente? Olha só, e falando na assessoria de comunicação, na jornalista Ana Carla, o espaço aqui, gente, está aberto, viu? Ana Carla, por favor, pode encaminhar aqui a nota, já foi feito o pedido, tá? Já foi feita a solicitação para o encaminhamento da nota em relação ao ato aí do deputado José Medeiros. Tem muitas mensagens, viu, gente, encaminhadas a respeito desse tema. Vamos para elas, então. Aqui vou fazer uma leitura dinâmica, ok? Vamos lá. Bom dia, bancada. Zé Medeiros está queimado na política de Mato Grosso. Bom dia, bancada. Em relação a este Medeiros, ele é uma vergonha ao ser humano e a todo ser vivo existente no universo. O Brasil e Mato Grosso não merecem ser expostos desta maneira ao mundo. Considero ele o deputado indigno, Ivan Duque Oxipó. Bom dia, o ministro foi convidado para falar sobre a morte do cidadão que foi morto pela PRF e a deputada entrou com a morte do repórter, mas o ministro respondeu à deputada. Ele errou com a sua postura, é o Heraldo. Bom dia, bancada. Este José Medeiros é tudo que a democracia rejeita, é o retrato do que a nossa Polícia Federal, onde matam homens inocentes. Matheus Magalhães. Bom dia, bancada. Este ato do deputado José Medeiros é um ato de bolsonarista, infelizmente. É o Genivaldo Jardim da Glória, lá de Várzea Grande. Bom dia. O que Zé Medeiros faz numa comissão de minorias? Ele é maioria, elite, político de carreira. Entende? O que do tema? É o Márcio. Bom dia, bancada. Estou estranhando o Medeiros. Mudou muito. Foi professor das minhas filhas. Ele está perdido, infelizmente, é a Divina de Rondonópolis. Vindo de um bolsonarista, não seria diferente. Valdir aqui mandando. Gente, olha só, muitas mensagens aqui, outras até nem posso trazer para o conhecimento de vocês diante até do verbo empregado aqui, viu? Mas olha só, o espaço continua aberto, muitos temas ainda serão tratados aqui na edição de hoje, o tempo avançou, 6 horas e 41 minutinhos, vamos para o intervalo e voltamos em instantes.